Olá, bom dia! Estamos começando o Mais Saudável. Obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, o debate gira em torno dos padrões de beleza, da autoestima, dos cuidados com o corpo e da infinidade de tratamentos e produtos que são oferecidos no mercado estético. E a gente começa falando sobre os procedimentos mais procurados na área da dermatologia, no nosso quadro Espaço Saúde. Aqui comigo no estúdio, a médica dermatologista Letícia Dexheimer, do Hospital Divina Providência. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Vamos começar falando justamente sobre os procedimentos. Quais estéticos mais procurados pelas mulheres e pelos homens também? Sim, Laura. Existe uma gama enorme de procedimentos estéticos possíveis atualmente. É o mundo. É um mundo. Vai depender muito do tipo de paciente, da indicação, das necessidades. Mas, no geral, os mais procurados são toxina botulínica, né? Os preenchimentos, laser, luz pulsada, microagulhamento, peelings e, mais atualmente, os bioestimuladores. Esses são mais novos. Mas, por exemplo, toxina botulínica, por mais antiga que seja, as pessoas ainda não sabem bem o que é. Isso. Muita gente, o que é toxina botulínica? Porque tem um nome comercial que é o mais usado, que daí todo mundo já sabe o que é, mas queria que explicasse. A toxina botulínica ela é um produto que promove o relaxamento da musculatura onde ela é aplicada. Então, o músculo relaxa e não contrai. E se ele não contrai, ele não forma o vinco. Então, geralmente é aqui. Se aplica na glabela, normalmente na testa, região ao redor dos olhos. Mas aqui também, né, nessa região submandibular, pescoço e outras áreas também é possível aplicar. A gente tem que saber muito bem com quem está aplicando, porque senão pode ficar meio esquisitinha. Podem acontecer vários efeitos colaterais, inclusive assimetrias, queda da sobrancelha, né, problemas visuais, então é bem importante o paciente fazer com um profissional habilitado esse tipo de procedimento. Eu falei que tem várias marcas. Para não ter problemas depois. Eu falei que tem várias marcas, né? Quando a gente fala Botox, todo mundo sabe o que é, mas existem outras também. Existem outras marcas no mercado que também são boas, também funcionam bem. E o preenchimento, que geralmente é aqui no bigode chinês, isso acontece. O preenchimento, ele normalmente é feito com ácido hialurônico, mas tem outros produtos que também podem ser usados. Ele preenche sulcos e depressões. Para a gente entender a importância do preenchimento, a gente tem que entender um pouquinho o processo de envelhecimento, né? No rosto, por exemplo, com o tempo a pele vai ficando mais flácida, vai tendo aquela atrofia dérmica, vai havendo perda do coxim adiposo, a gordura. A gente vai perdendo naturalmente. O osso vai sofrendo reabsorções, né? Formando aquelas concavidades, a musculatura também vai se alterando. Então, esses locais de perdas, nesses locais é possível fazer o preenchimento para repor o que for perdido. Porque é exatamente isso, vocês falam, dá para colocar, por exemplo, as toxinas já com 20, 30 anos. Por quê? Isso é possível. É um efeito preventivo. A pessoa começa a aplicar mais cedo antes de formar a ruga, que seria o ideal. Porque depois que forma aquela marquinha, é mais difícil sair, né? Então, por exemplo, com a toxina botulínica, essa marca na testa, ao redor dos olhos, pode atenuar, mas ela não desaparece. A gente tem que lançar mão de outros procedimentos para suavizar isso. E os bioestimuladores? Os bioestimuladores que existem no mercado hoje são o ácido polialilático e a hidroxiapatita de cálcio, que são produtos que são colocados na pele, no coxim adiposo, na região supraóssea, para estimular o colágeno local. Ele estimula o colágeno do próprio paciente, da própria pessoa. Rosto, no corpo? Isso, no rosto, e pode ser usado no corpo, inclusive. Né? No rosto, então, ele melhora a flacidez da pele, a atrofia dérmica, a reposição dos coxins gordurosos, a questão da reabsorção óssea. E no corpo, ele pode melhorar a flacidez, inclusive dos braços, da região, nas grávidas que ficam com a pele flácida, ele pode melhorar essa região, celulite, né? E precisam de muitas aplicações? Qual é o tempo? Vai depender, claro, do caso. Tá. No geral, se faz aplicações com intervalos de 30 dias, né?
E o número de aplicações vai depender da resposta do paciente, né? No rosto, depende da idade e da necessidade, né, da pessoa. Então, varia de 1 a 3 aplicações. E no corpo, 1, 2 aplicações, aí depois a gente reavalia se há necessidade de uma terceira aplicação. Porque exatamente essas pessoas querem efeitos mágicos. Ah, se fala em procedimento estético, bom, vai resolver. É importante que as pessoas tenham essa noção que são procedimentos que às vezes têm um resultado maior, outros não, vai depender de cada pessoa. É bem importante avaliar a expectativa do paciente, para que ele não tenha expectativas irreais, né, para aquele procedimento. Tá? E além desses procedimentos, que todos são invasivos, então é importante a gente saber com quem está fazendo, pesquisar, porque pode ter algum efeito colateral, pode ter algum erro que... Reações adversas graves, dependendo do tipo de procedimento, injeções intravasculares com sequelas, né, bem graves e, dependendo da sequela, até letais, né? Então, é bem importante a pessoa avaliar o profissional que está fazendo, se é um procedimento estético, fazer com o dermatologista, com o cirurgião plástico, que é o profissional capacitado para fazer esse tipo de procedimento. Sim, tem que ter muita experiência. Muita experiência, conhecimento de anatomia, isso é bem importante, tem que ter muito estudo nessa área. Bom, então fica dado o recado, toda vez que a gente buscar realmente um procedimento que é invasivo, que seja com alguém habilitado. Um profissional habilitado a tal. Muito obrigada pela sua entrevista. A temporada de praia agora fica só na saudade. E para muita gente, o que marcou o verão deste ano foi o Estação Verão Sesc. Parece que cada ano é melhor, a gente aproveita mais, faz muitas amizades aqui, aproveita todas as atividades que eles nos trazem. Para a gente não ficar parado, porque aí não quebra aquela continuidade de exercício, né? O projeto Estação Verão 2019 com certeza cumpriu essa missão de levar qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Então, aquelas pessoas que faziam algum tipo de atividade física e muitas vezes param durante o período de férias, puderam, através do projeto, dar continuidade, ter novas experiências, modalidades diferentes, que foi muito legal. Como assim, pessoas que não faziam essa atividade física e praticaram pela primeira vez em família, com os filhos, com alguns amigos, que é um grande momento de convívio social também, e gostaram da prática de atividade física e saíram de lá dizendo, agora eu vou começar, vai ser o meu começo da atividade física. Então a gente fica muito feliz com o projeto de verão, que é isso que o Sesc quer, levar qualidade de vida, bem-estar e, através disso, proporcionar que as pessoas realmente busquem a continuidade, seja em outra academia ou talvez uma academia do Sesc mesmo, que está espalhado em todo o estado do Rio Grande do Sul, através das 43 unidades do Sesc, com atividades de academia, ginástica, aula de ritmos, dança, a possibilidade de estúdios de pilates, pilates de solo, atividades para as crianças. Então fica o convite também para as pessoas, além agora, terminando o verão, dar continuidade através das unidades do Sesc, e no verão 2020 a gente se encontra de novo. É isso aí, Melissa. Eu já estou na expectativa do Sesc Verão 2020, porque este ano eu frequentei direto treino funcional, massagem, pilates, alongamento. Eram muitas atividades para todo mundo. Parabéns ao Sesc, arrasou na programação de lazer e esporte. E agora a gente faz um rápido intervalo. Se você tem alguma sugestão, manda para o programa. O nosso e-mail, maissaudável@band.com.br. Fica aí e me espera, porque na volta, depois do intervalo, o papo é padrões de beleza, autoestima e procedimentos estéticos. Já voltamos. Estamos de volta e aqui no estúdio a psicóloga Carla Manino, a Miss Rio Grande do Sul Bianca Scheren e a Miss Rio Grande do Sul Plus Size Joana Kichler. Também está conosco o cirurgião plástico Guilherme Fritsch. Bom dia, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço. Bom, o nosso assunto vai girar muito em torno dos padrões de beleza. Nós temos aqui então misses, né? Uma que é a Miss Rio Grande do Sul, a outra também é a Miss Rio Grande do Sul, com padrões diferentes. Que bom isso. Felizmente, né? Eu acredito que é muito bom essa desconstrução. A gente ainda está ali tentando, né? Mas a gente teve exemplos no próprio Miss Universo, né? Que teve a primeira trans e também teve uma Miss que foi top 5 de cabelo curto.
E aquilo foi, meu Deus, um choque, porque como assim uma Miss de cabelo curto? Eles imaginam já uma Miss perfeita, com cabelão, toda produzida, meu Deus, a mulher perfeita, né? Já não existe mais isso, eu acredito que, como ele disse, existe espaço para todo mundo, né? Isso é muito legal, é muito bacana a gente ver isso nos concursos de beleza também. Exatamente, o plus size ele vem ganhando espaço com o passar do tempo. Ainda dentro do plus size existe, digamos que um padrão ainda dentro dele, que mesmo já sendo uma desconstrução, a gente tenta quebrar esse padrão, que é a mulher do manequim 46, 48, com o corpo ampulheta, mas aos poucos, assim como os padrões clássicos já foram sendo quebrados, então dentro do Plus também está sendo quebrado esses padrões. É porque é interessante isso, né? O padrão é de um único padrão, né? A gente acaba, de alguma forma, o ser humano ele tende a buscar algum padrão sempre. A nossa evolução é baseada nisso, né? Esse é o nosso grande conflito, né? Porque, assim, existe um conflito aí. Um conflito. Né? Ao mesmo tempo que nós buscamos esses padrões, nós não somos padronizados. Aliás, a construção da nossa identidade, ela se dá pela questão hereditária, genética, né? E pela questão das nossas vivências. Então, a soma desses dois fatores é que fazem com que a gente seja quem nós somos, e nós somos únicos. Com certeza. Né? Mas o ser humano tem este conflito. Né? Nós buscamos identidades fora, porque a busca da nossa identidade é um caminho trabalhoso. Inclusive, hoje eu percebo... É trabalhoso essa história, né? Da gente descobrir quem nós somos. A grande questão que está em debate hoje, que eu sinto que está aflorando na sociedade, é a questão da identidade. Né, com as mídias sociais, né, com essa exposição de pessoas, as pessoas estão muito mais do que discutindo um padrão, mas sim quem eu sou, né? E isso aí vai refletir no cirurgião plástico, vai refletir em várias áreas, né? Vai refletir como a pessoa se sente bem, a sua autoaceitação e tudo mais, né? Pois os procedimentos, quais são os mais procurados? Porque as pessoas buscam, então, de alguma forma... Classicamente sempre foi a prótese mamária, né? Vem algumas décadas sendo a prótese mamária. A gente percebe que houve um boom dos procedimentos minimamente invasivos, né? Os preenchedores, o botox e assim vai, né? Houve um boom desses procedimentos. Hoje já rivalizam bem no consultório de um cirurgião plástico ou de um profissional dermatologista que trabalha com isso. Lipoaspiração? A lipoaspiração tá no top 5, né? É sim, né? Só que o contorno corporal veio, e aí é uma questão mais complexa se a gente falar desse padrão, né? O padrão num consultório médico é um pouco diferente, né? A gente tem que levar em consideração a anatomia, os limites, né? Elasticidade, complacência de tecido, são vários dados, eu diria até arquitetônicos e não médicos, que a gente tem que levar em consideração. E daí o padrão ele fica só como uma nuvem em volta nos dando um norte, né? Ele não é... Jovens procuram muito? Sim, a maior procura no consultório ainda é de pessoas jovens, até por ser o procedimento de mamoplastia de aumento, né? No Brasil, nos Estados Unidos, são os 2 maiores mercados de cirurgia plástica, esse é o procedimento mais procurado. Mas vai variar conforme a faixa etária, mas os jovens são os que mais procuram o consultório médico. Né? E aí, como lidar? É que justamente é o período em que o ser humano está mais em busca da identidade, de quem ele é. Né? Eu sempre digo também assim que as nossas relações, elas nos auxiliam na construção de quem nós somos também. Né? Então, quanto mais jovem a pessoa, também menos relações ela estabeleceu. Isso é uma coisa, claro, que a princípio a gente parece óbvio da gente falar, né? Mas assim, a gente sabe que as vivências, a gente fala em amadurecimento, né? Se utiliza muito esse termo amadurecimento, mas o que é maturidade? Isso difere muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que teve uma estrutura de personalidade, já nasceu com uma estrutura, uma base que já é mais formada e então, por isso, o amadurecimento pode vir mais cedo e também a estrutura ao redor, o ambiente que a gente chama, que seria a família, as vivências que a pessoa teve, que aí são as relações que ela estabeleceu, né? Que as pessoas sim, o que está ao redor. Vão passando, né? Então, às vezes, pessoas mais jovens também podem... Exatamente. De amadurecimento. Esse amadurecimento, ele vem também juntamente com a autoaceitação do próprio corpo, né? Então, existe todo um processo de aceitação, de evolução. Eu mesma já fiz procedimentos estéticos, já fiz lipoaspiração, já fiz diversas coisas. Em um momento da minha vida que eu ainda tinha uma certa briga, digamos, com a balança, com o meu corpo. Então, quando eu me aceitei,
sempre buscando saúde, um equilíbrio. Então eu comecei a me ver melhor e o meu psicológico também ele melhorou muito. Então muitas das pessoas à minha volta, elas dizem que elas me veem mais feliz, elas me veem mais disposta, mais entrosada com as pessoas. Eu vejo essa evolução da sociedade, né? As pessoas vão acabando se sentindo mais aconchegadas, né? Elas vão sentindo uma maior receptividade para o seu padrão, né? Então, as pessoas vão se sentindo com mais satisfação de serem o que elas são de verdade, autoestima, né? valorizando realmente quem é, exatamente. Se preocupando com ela, e aí não essa só procura da identidade aumenta. No momento que a pessoa para de viver para o externo e se volta para ela mesma, essa procura, essa busca vai crescendo. Na verdade, eu acredito que chegou uma época que a procura de identidade, ela reflete em outras pessoas, né? A gente procura nós em outras pessoas, então a gente acaba se comparando. Mas eu gostaria de ser assim, eu acredito que isso reflita muito no consultório. Com certeza. Eu quero esse nariz, eu quero essa barriga. Isso é muito difícil, né? Então, por isso que a autoaceitação ela é muito importante, mas é um trabalho muito difícil, né? Um trabalho que ele tem que ter tempo, assim. Trabalho longo. Exato. São várias fases. Tu precisa ter pessoas para se espelhar também em cima disso e conseguir se desenvolver. Precisa de apoio familiar, pilares na tua vida, mas é um processo muito importante na vida de uma pessoa para que ela se sinta bem e consiga realmente aproveitar, entender que ela precisa, o que ela quiser fazer para melhorar, ela vai fazer para ela e não para agradar um meio, uma sociedade ao qual ela convive. Se espelhar nela, né? E não em alguém. E o que levou vocês a participarem de um concurso de beleza? Hoje em dia a Miss ela é muito mais que isso e ela pode inspirar pessoas. Eu sempre disse que eu não quero estar aqui como alguém linda e espelhar as pessoas dessa forma. Eu quero mostrar que a gente luta, sei lá, por ter alguma causa social, que a gente é inteligente, porque até então a Miss ela era uma mulher maravilhosa que não tinha voz, não tinha pensamento, não tinha posicionamento. E hoje é muito mais que isso. E foi esse o meu intuito em participar do concurso, mostrar que a gente tem conteúdo, não só beleza, né? É muito além disso. Além disso. Existe um ser humano. Esse modelo feminino, ele ficou enriquecido, né? À medida que esse modelo masculino vai sendo posto à prova, a mulher se empoderando, o modelo feminino ele ficou muito mais enriquecido. Eu vejo no consultório hoje, as meninas, eu nunca vejo uma mulher falando vou operar, fazer uma cirurgia plástica voltada para o parceiro ou para alguém, ela está operando para ela. Então, isso aí vem gradativamente e vai se refletir nessas meninas e se reflete na sociedade, né? Eu sempre digo que ser uma Miss não é somente carregar uma faixa, uma coroa, é bem como a Bianca falou, existem algumas visões em cima da Miss, só que nós temos um espaço que nós conquistamos com isso. E a minha intenção, quando fui me tornar Miss, era conquistar esse espaço para poder levar essa palavra de aceitação às mulheres. Hoje eu posto fotos, por exemplo, de biquíni e vem um monte de mulher falar para mim: ai, que legal, depois que eu vi que tu usa, eu também estou me encorajando a usar. Então é poder usar esse espaço que a gente conquista para levar essa mensagem para as pessoas de aceitação, de amor próprio, que parem de brigar tanto com elas mesmas, se aceitem e consigam realmente encontrar a felicidade, né? A felicidade, uma boa palavra, eu ia falar sobre isso. É que a questão da felicidade, né? Isso é uma questão tão ampla, né? Sim, qual seria a felicidade? É possível, não é verdade? Sim, é possível. Tem muito a ver com, até tem a ver com bem-estar, né? Tem a ver com conforto conosco. A gente precisa estar confortável com aquilo que nós somos. Só que antes de nós estarmos confortáveis com quem nós somos, nós precisamos nos conhecermos. Então, eu sempre digo, as pessoas querem... Como cirurgião plástico, eu procuro sempre colocar no consultório, as pacientes já sabem, nossa conversa é uma filosofia. Né? A gente tem que entender essa questão platônica da idealização, da beleza, né? Da beleza, dos modelos, dos padrões e buscar e entender que idealizações não existem. Sim. E aí a gente vai começar a entender a felicidade, né? Sim, tanto que nós falamos, né, Lara, assim, a gente fala, tu tá tão bonita, né? O que está acontecendo contigo, né? É um relacionamento, bom, né? Porque isso é muito comum. Mas não, a pessoa está numa relação boa com ela mesma, né? Claro, às vezes também pode ter relação com o exterior, né? Isso é muito comum. Mas primordialmente, antes de tudo, com ela mesma. Então, nós estamos confortáveis conosco, é fundamental para a gente se sentir feliz, para a gente estar no caminho da felicidade. E o que vocês
dizem, né? Qual é o recado para as meninas da idade de vocês? Eu acredito que sonho, né? Se elas têm um objetivo, elas não têm por que desistir. Muitas vezes as meninas chegam até mim e falam: eu não gostaria de participar porque eu acho que eu não me enquadro no padrão exigido no concurso atualmente. E eu sempre digo, não existe mais esse padrão. Então, se tu tem um sonho, tu tem uma vontade, se tu tem um propósito, se tu tem alguma mensagem para levar como concurso, não tem por que desistir, tu tem que tentar e lutar pelas causas que tu acredita, né? Mas não tem padrões dentro de um concurso, tipo, no caso, peso, altura? Graças a Deus, não mais. Existia. E qual é, então? Antigamente, no Miss Universo, eles tinham um padrão de medidas, tanto que, se eu não me engano, Marta Rocha, sim, que ela perdeu 2 polegadas. 2 polegadas. E hoje em dia não existe mais isso, tanto que a Miss Universo, muitas vezes ela não tem o melhor corpo. Qual é o critério, então? Eu acredito que seja um conjunto. A Miss hoje ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser representatividade, sabe? Ela tem que conseguir representar, porque agora, naquele momento, ela não está mais representando a si, não está mais representando o país, ela está representando o mundo inteiro. Então, eu acredito que as pessoas olhem para ela e pensem, ela não é o melhor corpo, ela não é o melhor rosto, mas ela é um conjunto, ela é uma peça inteira e eu me espelho nela em coisas muito além. Teve também no Miss Universo a Miss Canadá. Ela era um pouquinho, entre aspas, fora das medidas que o público exterior achava, porque eu acredito que no Miss Universo mesmo ela ficou entre as 10 finalistas, então isso é muito bom. Imagina, são, 97 países e ela ficar entre as 10 mulheres mais lindas do universo. Os profissionais da área da saúde, vocês ainda observam que essa carga de padrão ainda da mulher sarada, porque é nas redes sociais, todo mundo se postando, mas também tem as que já encaram de outro jeito. Mas ainda está muito forte? O que a gente precisa fazer para virar de vez essa chave? Nós estamos falando aqui de um processo de transformação da sociedade, né? Existem os padrões, a gente não pode negar. Só que existe um processo coletivo, né, que vem mudando. E eu acredito que há uma evolução para esse caminho, para aceitação. A gente quebrar algumas barreiras, né? Não sei quando, assim, mas que a gente está caminhando para isso. Eu observo que cada movimento social, né, assim, do feminismo, né, que retorna, um feminismo que retorna, hoje né, nós estamos Laura? na terceira onda do feminismo, né? E entram as mulheres negras com toda a força, isso com a igualdade. No sentido dessa desconstrução que nós estamos falando. Então, cada momento histórico, cada momento, ele colabora para essa desconstrução. Mas claro que nós temos uma referência que ainda é muito forte num padrão. Com certeza. Né? Nós temos uma referência muito forte. E ainda tem muito sofrimento em relação a isso. Não, e existe uma discussão mais ampla, que eu diria, que é uma discussão que eu tento ter com as minhas próprias pacientes. Essa discussão do padrão, ele, de certa forma, ele é necessário, é uma pressão da evolução humana. Né? O ser humano sempre tenta estabelecer padrões. Qualquer ambiente, qualquer estado de comparação, que ele esteja. Né? Nós aprendemos pelas comparações. A questão é o respeito nós não dos podemos padrões. nos comparar. Mas no fundo a gente Mas se compara. o ser humano, isso é uma questão humana. Com certeza. Né? E a questão magna aqui é o respeito do padrão. É a gente aprender a respeitar. E vocês? Qual é o padrão que vocês seguem? Eu busco sempre primordiar pela saúde. Então, às vezes as pessoas pensam, uma menina que está acima do peso, ela não se cuida. Então, o meu padrão é sempre estar feliz e satisfeita comigo mesma, mas eu tenho uma rotina de cuidados comigo mesma, estéticos, alimentares, com exercícios físicos. Então, eu sigo sempre esses cuidados para também me manter, porque se eu me amo, eu amo o meu corpo e eu quero que ele esteja sempre bem, sempre saudável. Até porque é a nossa casa, né? É o nosso refúgio. Quando a gente não tem mais para onde ir, a gente vem para nós mesmos, né? Então, eu também, eu sigo a mesma rotina. E muitas vezes a gente tem o contrário, né? Por exemplo, meu biotipo ele sempre foi magro. Teve épocas que eu emagreci um pouco mais, mas isso foi questão de genética, não foi porque eu quis emagrecer. E também sofre preconceito, muito. Muitas vezes, tu é muito magra, tu tá doente. E não, porque eu não tava doente, eu tava saudável, eu fiz todos os meus exames. E aquela pressão de tu tá muito magra, entrou tanto na minha cabeça que eu fui fazer uma bateria de exames. E o médico olhou pra mim e disse assim,
tá tudo bem? Tu tá ótima, tu tá super saudável, eu não sei o que tá acontecendo. E foi naquele processo de pré-adolescência, adolescência, que o corpo vai mudando, a gente vai crescendo, emagrece, engorda um pouquinho, emagrece. E o meu biotipo sempre foi magro. E aí eu dei uma emagrecida ali nessa época de crescimento e as pessoas entraram tanto na minha cabeça que eu realmente comecei a me sentir doente. Eu comecei a olhar pra mim e pensei, realmente, eu tô muito magra, eu tô doente. Então, esse equilíbrio também, porque a autoestima, ela precisa disso. Às vezes, tu pode buscar um procedimento, mas tudo com muito cuidado para que a gente não se agrida, né? Exato. Que a gente mas não se perda. Quando eu me olho no espelho e eu sinto que eu vou me comparar comigo mesmo. Tipo, eu acho que eu, por mim, preciso melhorar tal coisa, mas é porque eu quero e não porque eu vi numa foto de uma menina na internet. A referência é a gente nós mesmos. Exato. Bom, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, por vocês estarem aqui colocando as suas opiniões e também aos profissionais da área da saúde que nos trouxeram essas informações. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, então. E nós hoje vamos encerrando o Mais Saudável. Se você quer rever todos os conteúdos do programa, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também no Instagram e a nossa página no Facebook. Agora, na sequência, você fica com Alejandro Malo, que eu te espero semana que vem, sábado, 9h30 da manhã. Tchau e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.